Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Para a gente poder ter essa discussão dessa semana, a gente vai dar continuidade aqui, né, junto com no portal aqui do AVA, falando um pouco já sobre a parte da introdução dos exercícios passivos. Na verdade, na semana passada, a gente chegou a discutir sobre a questão dos princípios gerais da cinesioterapia. Falamos dos efeitos, da importância do uso do exercício terapêutico com a finalidade de tratamento, que é uma prática realizada exclusivamente pelo fisioterapeuta. E agora a gente vai começar a conceituar a diferenciação dos tipos de exercícios que a gente pode fazer dentro da cinesioterapia. E inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre a parte dos exercícios passivos. Então, conceitualmente, o exercício passivo, ou simplesmente conhecido como movimento passivo, é todo movimento que acontece dentro de uma amplitude máxima de movimento, que a gente acabou de falar na semana passada sobre a ADM, que é a amplitude de movimento, para um segmento corporal, que é produzido inteiramente por uma força externa, ou seja, aquele paciente ele não vai fazer a contração muscular voluntária. Então, são normalmente exercícios que vão ser executados por força de uma intervenção de quem normalmente trata. No caso, o fisioterapeuta tratando o paciente, possivelmente porque o mesmo, no caso o paciente, não pode conseguir realizar esse movimento. Então, aqui a gente consegue identificar na imagem um fisioterapeuta, no caso uma fisioterapeuta, realizando um movimento passivo, que nada mais é que exatamente um movimento de um segmento corporal. No caso aí nós temos observando o movimento do membro inferior, em que ela faz uma flexão de joelho e faz uma flexão de quadril na sequência de forma passiva, em que o paciente não faz nenhum tipo de contração muscular. Normalmente, esse exercício ele tem como principais objetivos a condição de evitar situações de contraturas e aderências normalmente teciduais, que podem ser nos próprios músculos ou muitas vezes na parte relacionada a outros tecidos, como por exemplo tecidos conectivos, como ligamentos e articulações. Vai também ajudar na assistência à circulação e à dinâmica vascular e ajuda também a manter a consistência e a flexibilidade de um músculo que pode estar temporariamente paralisado. Outra coisa importante é que a utilização do exercício passivo ele pode colaborar com a redução da dor durante o processo de cicatrização, em que muitas vezes o paciente ele não tem indicação de realizar ainda atividade de força, mas a realização do movimento de forma passiva pode melhorar a condição de dor e ajuda na cicatrização. Pode ajudar também na avaliação de estruturas articulares e contráteis. Então, o movimento passivo é um movimento muito usado pela a nossa técnica de avaliação, quando a gente quer identificar a função de um músculo e, obviamente, o funcionamento das articulações. E também, o movimento passivo pode ajudar muito na recuperação de um movimento corporal, ou seja, vai ajudar a melhorar a amplitude desse movimento. Outro ponto importante é que ao realizar o movimento passivo, a gente pode também ajudar na prevenção de lesões secundárias provocadas por uma situação de imobilização ou em que o paciente ele precisa estar com redução da amplitude de movimento. Pode ajudar também a melhorar a instabilidade funcional, promovendo a ativação de estruturas que nós chamamos normalmente de mecanorreceptores, que são estruturas que se encontram dentro de tecidos e que podem ajudar a mandar informações e, obviamente, respostas vindas do sistema nervoso central. Ajuda a melhorar sintomas indesejados quando existe uma necessidade do indivíduo ou do paciente estar numa imobilização prolongada. Então, quando a gente faz um movimento passivo, a gente pode conseguir melhorar a condição de edema, de retração tecidural e, consequentemente, de dor também. Fazer movimento passivo, exercícios passivos, está indicado quando? Então, normalmente as indicações é quando existem situações em que o paciente ele não tem possibilidade de realizar um movimento ativo.
Então, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer na nossa avaliação e na identificação do quadro do paciente é identificar se ele consegue fazer um movimento ativo. Se ele consegue, obviamente, não tem sentido a gente estar fazendo um movimento para o paciente. Mas no momento que a gente identifica que o paciente ele não tem condições de fazer um movimento ativo, a gente pode dispor exatamente da execução do exercício passivo para ajudar exatamente a melhorar e promover todos aqueles efeitos que a gente falou. Então, os pacientes com danos neurológicos, pacientes que estejam com restrição de movimento causado por doenças ósseas, como fraturas, como outras doenças ósseas também inflamatórias, e doenças musculares também a gente pode dispor do uso do exercício passivo. Outra coisa importante, que é muito indicado o movimento passivo, é aquele paciente que acaba de sair do pós-operatório imediato, que às vezes ainda está sob efeito de sedação, sem conseguir ativar ainda o corpo, ou que está com alguma situação de uma colocação de um dreno, que está drenando, né, substâncias de pós-operatório, líquidos, né, no pós-operatório, e que normalmente o paciente não tem condições ainda de se mexer. Então, o movimento passivo ele pode estar indicado nessas situações. Como é que a gente pode realizar os exercícios passivos? Normalmente, nós podemos utilizar, obviamente, com as próprias mãos, né? O terapeuta realizando o movimento com as próprias mãos, mas a gente também pode ter recursos, né? Ou seja, equipamentos que podem facilitar a realização. Então, a gente pode ter dispositivos como polias, ou então outros aparelhos que possam dispor de um encaixe do segmento e realizar o movimento passivo contínuo, ou até o próprio paciente. Quantas vezes, quando a gente está com determinado segmento, com dificuldade de movimento, ou que está com uma condição de não movimentar, por exemplo, não sei se alguém já teve a experiência de estar com uma tala engessada, alguma coisa que pode ali, muitas vezes, fazer o próprio movimento ajudando passivamente aquele segmento. Então, às vezes, o próprio paciente também pode realizar esse movimento passivo. Então, normalmente, nós podemos dispor de exercícios passivos que podem estar sendo realizados em segmentos, né, corporais, em que envolve articulações e segmentos corpóreos, como cabeça e tronco, membros superiores, membros inferiores, e a realização dos exercícios vai depender do posicionamento. Então, a gente pode estar trabalhando, ao realizar um movimento passivo, com os pacientes em decúbito dorsal, que significa com o paciente de barriga para cima, decúbito ventral, que significa colocar o paciente de bruço, né, de barriga para baixo, na posição sentada ou em sedestração, que a gente usa muito esse nome técnico, ou em ortostase de pé, que talvez seja um pouco mais difícil, que requer um pouco mais de estabilidade e de força. Normalmente as posições mais comuns para realizar movimento passivo é deitada em dorsal, em ventral e na posição sentada. Então, aqui a gente pode ver uma imagem identificando exatamente o posicionamento do paciente, ou deitado ou sentado, e as mãos do terapeuta executando os movimentos passivos em diversas áreas e segmentos do corpo. Então, aqui uma outra situação do paciente realizando, né, de forma ativa no primeiro desenho, e no segundo desenho mostrando o terapeuta facilitando o movimento de forma passiva. Então, uma coisa importante é que o exercício passivo ele pode ter algumas variações e diferenciações técnicas. Então, a gente pode ter o exercício passivo muitas vezes sendo realizado em forma de técnica de alongamento passivo estático, que nós vamos discutir mais adiante quando estivermos falando de alongamento, e a mobilização articular passiva, que também vai ser uma discussão nossa, teórica e prática, em que nós vamos estar falando sobre a questão do uso de mobilização nas articulações de forma passiva. Então, essas duas variações técnicas, elas podem estar incluídas dentro do exercício passivo. E aqui eu deixo para vocês, por fim, um exercício prático, mostrando exatamente a história de um caso clínico que, obviamente, nós vamos estar discutindo também na prática, de um paciente com uma história de uma alteração neurológica, com um quadro de AVC, que nós chamamos vulgarmente de derrame cerebral, em que ele vai estar com comprometimento de músculos dos segmentos do lado direito do corpo. E esses músculos não vão estar conseguindo executar e ativar os movimentos, né, tanto de braço quanto de perna direita,
e, obviamente, o que nós vamos lançar mão de tipos de exercício para conseguir trabalhar os músculos e os segmentos deste lado, tá? Então, eu quero que vocês respondam essas duas, né, indagações que estão questionadas logo abaixo e que, de alguma forma, na parte prática, nós vamos estar discutindo também, ok? Bem, pessoal, é isso hoje que eu tô falando aqui sobre mobilização passiva ou melhor dizendo, exercício passivo. Eu vou estar publicando essa videoaula agora há pouco na nossa aba, né, da seção número 4 no portal, e eu gostaria que todos estivessem acessando exatamente para a gente poder estar atento, né, a essa teoria, para a gente depois não acumular essa discussão, principalmente para a nossa prática, tá ok? Um abraço para todos e vamos seguindo aí a semana, tá bom?